Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do vinho novo em odre velho. Essa parábola está em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Então, primeiro de tudo, o que são odres? Odres são uma espécie de local onde antigamente se guardava o vinho, porque eles não tinham recipientes como nós temos hoje. Então eles pegavam a pele de animais, tratavam, deixavam ela devidamente limpa, secavam no sol, deixavam ela bem limpinha, costuravam em forma de bolsas e aí colocavam o vinho. Era onde ficava o vinho e lá ele fermentava. Então, quanto mais velho fosse o odre, mais o vinho corria o risco de fermentar e poderia ser que estragasse, né? Então, por isso que dizem que o vinho novo em odres velhos pode correr o risco de estragar. Então, vamos começar a leitura. O novo e definitivo vinho. Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram. Aqui João é João Batista, primo de Jesus Cristo, certo? Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Esses dois primeiros versículos tratam da inconformidade dos discípulos de João Batista quanto ao fato dos discípulos de Jesus não jejuarem todos os dias ou muitas das vezes. É quando Jesus responde, o noivo está aqui, né? Que seria ele. Por que iriam jejuar? Quando Jesus falou assim, dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ele já estava prevendo quando ele não estivesse mais aqui, quando ele fosse levado aos céus. Aí sim, eles teriam que jejuar mais. E continuando. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. É importante lembrar, para quem tem conhecimento, quando você junta um tecido novo a um tecido velho, o velho ele já está desgastado. Então a trama do tecido ela não funciona, corretamente, ela fica frouxa, ela não combina direito com a do tecido novo, que ainda está firme, nova, né? E aí, quando você junta um tecido novo com o velho, o que está velho corre o risco de rasgar mais rápido, de esgaçar, né? Então, essa é a comparação, a analogia que ele está fazendo, né? Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta, certo? Aqui a analogia se dá com os odres. O odre, como eu falei para vocês, com o tempo ele vai fermentar o vinho, né? Porque ele fica velho e vai passando os resíduos do couro para o vinho e vai estragando o sabor do vinho. Se
se considera um odre, quando você tem uma mentalidade que vai poder suportar o Espírito Santo, né? Dizem que os odres eram feitos de couro e com o tempo apodrecia, certo? E o cristão que não tem o vinho novo, que é o que a gente está falando aqui, né? A analogia entre tecido novo e tecido velho. O cristão que não tem o tecido novo, o Espírito Santo, ele não suporta, ele rasga, ele estraga. Ele não suporta porque ele tem uma força, um poder, uma liberação de luz, de fé, que o corpo não suporta, que seria o nosso tecido, que seria o odre, certo? Então, isso que faz essa analogia. Continuando. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Por isso que a gente tem sempre que lembrar de fazer um jejum. O jejum tão somente é para você mortificar a sua carne, para você mostrar para o seu corpo que você deve testar a sua forma de pensar, limpar os seus pecados. É para isso que serve, né? O jejum. E aí, quando a gente faz o jejum, é uma mortificação da carne. Por isso que a pessoa fica tão triste, aquele semblante triste, chateado. Por quê? Tá com fome, tá com sede. E isso traz a mortificação da carne, demonstrando que Deus olha para nós através da sua justiça e não a nossa. Por isso que a gente tem que limpar o corpo, limpar, tirar os pecados, né? Para que ele possa entender isso, o corpo vai tirar os pecados e a alma vai governar. A alma governando, o Espírito Santo governa. E aí não dá espaço para mais nada. Agora, quando a gente não dá, né? O nosso corpo não tem lugar para o Espírito Santo, e aí como é que faz? O Espírito não tem lugar, o Espírito Santo não governa, a alma não tem lugar para mais nada, o corpo está cheio de pecado. Por isso que a gente deve jejuar, para abrir lugar na nossa alma, no nosso espírito, para o Espírito Santo. Porque já que ele habita em nós, ele precisa de o maior espaço possível, né? E aí, o Espírito, ele revela a guia, né? Quando é que a gente vai, né? Como a gente encontra Deus, qual é a direção, qual é o caminho. A alma vai governar e o corpo vai desfrutar. É assim que funciona. Quando tudo está caminhando bem, o nosso corpo liberado, o pecado sai, o Espírito vai lá, tranquilamente, abre espaço para o Espírito Santo, a alma vai governar, o corpo desfruta e o Espírito vai mostrando o caminho, certo? O odre é considerado a minha mentalidade. Quando a gente faz essa analogia, é que se a minha mentalidade está velha, ela não vai conseguir alcançar esse entendimento de que o Espírito Santo tem que reinar dentro de nós, para que a gente possa achar a direção, o caminho para Deus, certo? Quando ele está novo, o odre está novo, a gente consegue ver, a gente consegue compreender, consegue realmente sentir que o local está limpo, está aberto para o Espírito Santo, certo? E se eu não faço isso,
a minha mente não fica flexível. E vamos continuar aqui. Quando o Jesus Cristo disse, né? Esse detalhe aqui é importante. Respondeu-lhes Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? É uma parte importante dessa parábola, porque é nesse momento que Jesus demonstra que ele já sabe que ele veio por um curto período para tirar os nossos pecados, para nos salvar. Essa salvação nos tirou todos os pecados, limpou todo o nosso espírito e aí, com essa limpeza, nós podemos receber o Espírito Santo e fazer o nosso corpo ficar limpo. E assim a alma vai governar. E nós vamos achar o caminho. O caminho para onde? Para Deus, para a fé, para Jesus, para compreender que nós estamos aqui para cumprir um propósito, para ir atrás do que Deus nos deixou como mandamento, mandamentos, né? Porque são 10. E aí, cumprindo esses mandamentos, fazendo tudo isso, liberando o que é velho, tirando os pecados, então nós vamos conseguir viver em harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Essa é a principal mensagem dessa parábola, né? O vinho novo em odres velhos, que está em Mateus 9, 14 e 17. E eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Hoje a minha garganta está um pouco ruim. Peço desculpas, mas a mensagem não pode deixar de ser passada, né? Com a garganta boa ou não, a gente tem que continuar. Então é o que eu desejo a vocês, que vocês compreendam essa passagem, que ela é muito importante, ela é muito profunda. E desejo a vocês um excelente resto de dia. E logo a gente se encontra para ouvirmos outra parábola. Um abraço, um beijo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se for interessante para vocês. E muito obrigada por tudo.